Então, o tema da nossa exposição de hoje é Zé Arigó, né? É interessante porque acho que o que me motivou, né, a pesquisar sobre, né, Arigó foi justamente o lançamento do livro. Eu fiquei surpreso com uma coisa. Arigó, ele era católico, ele não era espírita. Eu não sabia disso, né? Então, o trabalho de Arigó, ele foi dentro de uma casa, mas ele era católico. Então, ele foi se cerceando, né, das informações espíritas e começou numa prática, né, depois de um bom tempo, ele começou a ter as práticas espíritas. Por quê? Porque Arigó, ele era médium. Como nós todos sabemos, a mediunidade é inerente ao ser humano. Não é da doutrina espírita, não é de nenhum outro tipo de religião específica. Está em nós. Uns mais ostensivos, outros menos. E pode surgir em qualquer pessoa. Assim aconteceu com José Arigó. Um homem do interior, um homem simples, um homem humilde, mas que desde a infância foi criado dentro do catolicismo com muito amor pela família. Foi trabalhador de enxada, de picareta, né, trabalhando na lavoura, ia para o catecismo, ia para a missa. É, tem uma história, inclusive, que é relatada num livro, que eu vou falar para vocês já já, que a família de Arigó, na verdade, teve 6 irmãos, e os pais de Arigó colocavam os irmãos em volta, na sala, em volta, sentados no chão, em volta de uma pilha de milho. Eles ficavam debulhando o milho e orando o Pai Nosso até a hora de dormir. Daí a gente vê como foi a criação do querido Arigó, né? Então vamos lá. Primeiro, só uma outra questão. Uma abordagem espírita. Por quê? Durante as minhas pesquisas para poder trazer essa informação aqui para a gente, eu percebi que não é muito comentado sobre a vida de Arigó dentro dos palestrantes espíritas. Você não existe. Você acha muita informação sobre a biografia de Arigó, o que foi que ele passou, o que foi que ele viveu, mas não é muito exposto, né? Só que a gente sabe que a vida dele pode muito bem ser abordada, né? E a gente pode aprender muito sobre como ele levou a vida, né? Com muito amor, com muita caridade, e lidando com a questão da mediunidade e a caridade para todos, né? Bom, eu não achei, como eu informei, nenhuma palestra, nenhuma exposição referente a Arigó, mas eu achei um livro maravilhoso do José Herculano Pires, chamado Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. É um livro que foi lançado em 63. E eu só queria trazer uma informação extra sobre o autor, né, José Herculano Pires. Este homem foi um homem muito importante, né, na divulgação da doutrina espírita no Brasil. José Herculano Pires, ele foi jornalista, filósofo, escritor, tradutor e, deixa eu só pescar aqui um pouquinho, e educador. Então, ele teve todo um conhecimento, toda uma base. Ele trouxe os livros da codificação e ele traduziu os livros da codificação. Inclusive, a gente tem até um exemplar aqui, a Gênese, com comentários de José Herculano Pires, né? O pessoal de casa também vê. E assim, a gente recomenda a leitura dos livros que têm os comentários de Herculano, porque ele é muito pontual na abordagem em cima de Kardec. Ele toca num ponto, ele enfoca de uma maneira que te expande os horizontes. Você começa a enxergar com, sabe, com aquele olhar, com aquela facilidade. É muito bom. Sim, e Emmanuel, pela mediunidade de Chico, chamou Herculano Pires de o metro que melhor mediu Kardec, exatamente pela forma que ele tinha de abordar a situação do espiritismo, né? Então, este é o nosso querido Arigó, a gente vai ver outras fotos. Arigó, ele foi mais do que um fenômeno religioso. Por que mais do que um fenômeno religioso? Fique à vontade. Porque ele praticava a caridade e, além da caridade, ele curava pessoas. Zé Arigó, ele era um médium que recebia o espírito do Dr. Fritz e ele realizava cirurgias espirituais. Então, foi um fenômeno no Brasil, e não somente no Brasil, mas fora também. A repercussão no mundo foi muito grande, porque vinham pessoas dos Estados Unidos, inclusive cientistas médicos, para poder conversar com Arigó, fazer entrevistas, e teve muito interesse em levar Arigó, inclusive, para os Estados Unidos para saber, entender o que era que estava acontecendo. Porque como é que se explicava um homem vindo do interior que mal estudou o terceiro ano do estudo, realizar cirurgias de catarata, retirar tumores no corpo das pessoas? Então,
é um milagre, né? A título de religião, é um milagre que acontecia. Mas isso ia muito além, ó. Ele era um desafio lançado no meio científico, por isso muitos cientistas vieram. E a gente vai ver foto de cientista aqui que foi operado por Zé Arigó. Bom, Arigó ele foi razão de perplexidade não somente na comunidade, né, geral, mas principalmente na doutrina espírita. Porque Zé Arigó realizava cirurgias fora do ambiente da sessão mediúnica. Nós sabemos que existe uma preparação espiritual no ambiente. A casa espírita, ela recebe um suporte, uma proteção, né? E como era que acontecia com Arigó? Que às vezes ele era abordado na rua, na casa das outras pessoas, e ele simplesmente pedia para assim, alguém tem aí uma tesoura, uma faca, um canivete, a pessoa tirava da bolsa, dava, e era assim que ele fazia a cirurgia, né? Esses eram os instrumentos, né, utilizados por Arigó: facas, canivetes, tesouras, tesourinhas. Ele deixava, inclusive, os instrumentos pendurados, né, por exemplo, no olho das pessoas, inclusive duas facas. Eu não trouxe imagens porque seria, né, não tem por que trazer imagem. Mas eu vi vídeos e realmente ele deixava pendurado enquanto ele virava e fazia outras coisas. Então é inexplicável, entre aspas, é inexplicável, né? Bom, ele fazia todo o procedimento e não tinha asepsia. Então a pessoa podia ter o risco mesmo de ter uma infecção, né? Tirar uma faca que não foi esterilizada e usar no olho de alguém. Ele cortava de maneira brusca e tinha total controle do sangramento. O sangue escorria, mas de uma forma mínima possível, né? As operações eram realizadas fora da sessão mediúnica, como eu já falei. Então, aqui é o Arigó, né? Aí a gente vê que ele está com um crucifixo na mão. Ele era muito católico, muito religioso, a fé dele era imensa. Então, ele usava um crucifixo no bolso e ele fazia sempre o ritual, né? O Pai Nosso ele usava como ritual mesmo a Igreja Católica, né? Apesar de não ter o apoio né, da congregação, né? O que é compreensível, né? Por parte da religião, dos dogmas católicos. Arigó ele receitava listas imensas de remédios perigosos, antibióticos violentos em doses maciças, que os médicos condenavam. Então isso chamava muita atenção. Era uma lista de remédios assim, não, isso aqui vai matar a pessoa, mas não matava, curava, né? Aqui a gente vê uma foto de Arigó, eu coloquei pequena de propósito, ele, né, incorporado com o espírito do Dr. Fritz, realizando uma cirurgia no olho de uma pessoa. E este que está aqui do lado é um dos cientistas norte-americanos que estava acompanhando, né? Bom, no livro, né, Herculano Pires, ele relata sobre a missão de Arigó, o ponto de vista dele, que a gente, né, eu particularmente abraço essa missão que ele escreveu. Provar a natureza espiritual do homem, que a ciência e a filosofia procuram negar por todos os meios possíveis e impossíveis, enquanto as religiões se esforçam para conservá-la oculta nos véus arcaicos dos seus mistérios. Então, eu grifei aí natureza espiritual do homem, porque temos uma ligação com o divino, com Deus, né? Então, se aquele homem não tinha conhecimento científico para poder realizar uma cirurgia, de onde provinha isso? Da espiritualidade. Existia uma mente brilhante, uma mente conhecedora que o guiava naquilo. É uma ligação espiritual. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Arigó. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 1921. Então, o ano passado foi o centenário de Arigó. Esse ano seria 101 anos, né, se ele tivesse vivo. O nome dele era José Pedro de Freitas. Ele nasceu na cidade de Congonhas do Campo, no interior de Minas Gerais, né? Então, falando sobre a vida, assim, né, um resumo, né, da vida de Arigó, durante a infância, como eu já falei, ele ia para o catecismo, ele ia para a igreja, né, ele era muito frequentador da religião, né, do catolicismo. Durante a juventude, ele manteve os valores morais. Ele procurou se manter fora dos desregramentos naturais da juventude, né? Os vícios, viciações, que é natural ocorrer. Então, ele sempre procurou se portar com a família, a orientação da família e da religião, né, da igreja.
Arigó, ele se casou com 20 anos de idade, ele teve 6 filhos, o nome da esposa era Arlete Soares, era prima de segundo grau dele, e ele se casou casto, ele seguiu os votos de castidade, ele casou virgem. Então, essa pessoa é uma natureza de caráter que condiz com a predisposição à fenomenologia mediúnica equilibrada. Como nós sabemos, a mediunidade é inerente a todos, mas o que guia se nós temos o equilíbrio ou não é o nosso comportamento. Se a gente leva uma vida baseada nos valores morais, nos valores cristãos, a gente mantém um equilíbrio. Não quer dizer que a gente não vá derrapar, porque ninguém está numa linha flat para poder não ser atingido por más energias, por maus pensamentos, mas é uma predisposição. Então não foi à toa que Arigó foi escolhido para ser quem foi, né? O médium de Dr. Fritz. Bom, Arigó desde criança já mostrava as virtudes do homem de bem, como a gente já falou antes. Ele morava no interior e, apesar da casa humilde, o terreno era amplo, e quando ele era mandado vigiar o terreno, né, para evitar furtos, seja lá de animais ou de produtos no meio da lavoura, ou lenha, ele ajudava as pessoas a fugirem, as pessoas que mais necessitadas a fugirem com a lenha na cabeça. Né? Era a forma que ele tinha, enquanto criança, de fazer a caridade, de ajudar, porque via que eles tinham, a família tinha condição, ele via que tinha gente que necessitava. Senão, você fugir com lenha para poder vender, realmente toca, né, o coração da gente. Um outro caso, enquanto os irmãos de Arigó, eles curavam as sacas de fubá ou de farinha para poder vender e ter o dinheiro para si próprio, Arigó fazia o mesmo, mas ele dava para as pessoas carentes. Ele distribuía, né, para o pessoal comer. Aqui nós temos fotos de José Arigó já, né, depois que ele já se tornou mais conhecido. Se a gente vê filas, né, e ele atuando na caridade, distribuindo mantimentos. Bom, vamos falar da mediunidade de Arigó. Ele, na verdade, houve uma resistência a princípio, né? Quando a gente vê que Arigó passou 12 anos, 15 anos sendo médium, realizando cirurgias, foi uma coisa fácil. Nunca é fácil. A mediunidade, no início, nunca é uma facilidade. Existe um relato no livro que José Arigó, ele, quando era mandado para a floresta, para o mato, para poder caçar, ele ia numa direção e uma voz falava a ele, orientando para ele ir para uma outra direção. Só que ele era resistente. Não, eu vou no lugar que eu quero. Então, ele ia naquela direção, quando ele cansava, ele dava meia volta e seguia o que a voz orientava. E lá ele encontrava o animal que ele tanto queria. Né? Já na juventude, isso aconteceu também quando ele estava cercado com os amigos dele, quando iniciava-se uma conversa mais picante, uma maledicência, né, que é natural surgir, a voz falava para ele, olha, sai desse meio que não vai ser bom para você. Né? Então ele já começava a avaliar que a voz tinha razão. Então isso aí livrou muito Arigó de más energias, de más influências e permanecer no caminho correto, né? No caminho reto. Bom, a perturbação mental e psíquica no início da mediunidade, ela é natural. Por que ela é natural? Porque existe uma demora da nossa parte, dos encarnados, em assimilar que existe uma segunda mente se comunicando com a gente, está interferindo na nossa. Eu estou falando aqui não somente do ponto de vista de uma obsessão, mas também de um espírito benevolente. Porque é uma outra mente. Eu estou no assim, um exemplo, eu sigo um caminho que eu julgo correto, eu quero fazer algo, eu estou julgando. Esse é o meu raciocínio. Aí tem um espírito aqui que me diz, olha, faz isso. Isso, de certa forma, choca com o que eu estou querendo. Apesar de que o que está me orientando aqui também é bom. Eu tenho meu ponto positivo e eu também estou recebendo um outro positivo, mas isso aqui, não condiz com o que está dentro da minha mente. Então existe naturalmente uma confusão mental. Então Arigó, ele passou por isso. Sabe? Como é que eu vou assimilar isso, ele recebendo aquelas imagens, aquelas vozes, luzes? Ele via as luzes, né? Que é comum, como eu falei, comum por não nos ajustarmos rapidamente às novas relações, que são as relações espirituais.
mesmo quando inspirados, que foi o caso dele. Ele recebia a inspiração dos espíritos. Aqui, como eu já falei, nós, colocando o caso em nós, cada um de nós aqui, todos nós somos médios, uns ostensivos, outros não ostensivos, né? E o que vai levar, o que vai guiar se nós vamos bandeirar pelo caminho, né, pela errado, ou se a gente vai evoluir no nosso pensamento, nas nossas ações, é como eu vibro, como é que eu alimento os meus pensamentos, como eu alimento os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas ações. Né? Aquilo que a gente coloca para fora se transforma em imagem. A gente interfere na vida das outras pessoas com aquilo que a gente fala, não somente com o que a gente faz. Né? Então, cabe a nós manter pensamentos, palavras elevadas para nos conectar com nossos benfeitores e termos uma vida mais equilibrada. E para isso, claro, é importante o estudo e o autoconhecimento. O estudo de quê? O estudo da mediunidade, como é que isso acontece? Né? O estudo do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, a Bíblia, né, as parábolas, tudo isso está aí para nos orientar. Né? Então, a gente tendo esse conhecimento que nos agrega e também o autoconhecimento. Porque eu preciso me conhecer para saber se a imagem que eu estou recebendo é minha ou não é minha. Né? Aquilo que eu estou recebendo para poder me encaminhar, para poder me orientar para fazer algo, é realmente meu ou vem uma sugestão? Ou é influenciação do espírito negativo ou é influenciação do meu mentor? Né? Bom, falando de Arigó novamente, né, retornando para o tópico, Arigó ele teve vários sonhos repetitivos. E teve uma vez que esse sonho foi muito lúcido. Ele se viu numa sala cirúrgica imensa, com muitos médicos de várias especialidades diferentes e muitos enfermeiros. E ele viu que ali, ele se viu naquele ambiente e viu aquele, ele chama de monstro, porque era um alemão. Dr. Fritz é um alemão, é um médico alemão grande, pele avermelhada e olhos vermelhos. Então ele se referia como aquele monstro, né? Então, assim, ele viu Dr. Fritz como guia, como o mestre daquela equipe imensa na sala cirúrgica. Né? Então, aí a gente vê, né, uma foto, né, do Dr. Fritz. Então, nesse momento, ele percebeu que ele estava em um sonho lúcido e aí surgiu o convite. Dr. Adolf Fritz, ele apareceu para o médium naquele momento e ele disse, eu fui médico na Primeira Guerra Mundial e faleci, mas eu preciso dar continuidade à minha missão. E Arigó percebeu que a missão dele era ajudar a curar pessoas, porque ele estava no meio de um centro cirúrgico, ele não sabia de que forma. Então, no livro, né, conta que Arigó despertou desse sonho desesperado, chorando muito, em prantos. Ele tinha medo do espírito que ele via, né? E, enfim, ele teve resistência, tinha medo e ficou nisso, né? Então vamos ver como foi a eclosão da mediunidade dele. Bom, no ano de 1950, o senador Lúcio Bittencourt ele ia fazer na verdade não era senador ainda, ele estava no processo de eleição, né, naquela época, e ele tinha feito um comício em Congonhas do Campo, conheceu Arigó e viu que Arigó tinha muita intimidade, tinha muito carisma da população dos humildes, das pessoas, pela forma, né, pelo homem bom que ele é. Então ele convidou Arigó para ir para Belo Horizonte, para poder participar de um comício em Belo Horizonte. Arigó e o senador Lúcio ficaram hospedados no Hotel Itatiaia, lá em Belo Horizonte, em 1950. O que acontece? Foram dormir, deu boa noite, Arigó foi, se recolheu, entrou no quarto dele e fechou. Poucos instantes depois, Arigó retorna, abre a porta, retorna com uma faca na mão, mandando o senador virar de costa. O senador não entendeu. É de assustar, né? O senador não entendeu e o relato é que o senador ele sentiu uma fraqueza imensa nas pernas e um torpor que o fez deitar, desmaiar. Ele acordou no dia seguinte, estava com um pequeno ferimento nas costas, um pouco de sangue, e aí ele disse, Arigó, você esteve aqui no meu quarto ontem de noite, você disse que iria curar o meu câncer, porque ele tinha câncer de pulmão. Ele estava já com uma consulta marcada
numa clínica oncológica nos Estados Unidos, mas ele postpone, ele adiou para depois das eleições, né? E aí ele chegou e falou que ele disse que ia lá, tal, e depois ele viu que estava com, mas não sentia dores, sentia, né? Foi cortado aqui. Ele contou e disse, não, você estava sonhando. Arigó não acreditou nele, você estava sonhando. Tá, tranquilo. Passou o tempo, o senador viajou para os Estados Unidos, chegou na clínica que fez os exames, falou, não, já foi feita a cirurgia. Então foi dessa forma que tudo começou. Então ele foi incorporado mesmo e ele realizou a cirurgia no senador. Falando da mediunidade de Arigó, a incorporação mediúnica, no caso ele era um médium de sonambúlico, porque ele desacoplava do corpo e mantinha uma certa distância, e isso favorecia com que o Dr. Fritz ele tivesse maior controle sobre o manuseio mesmo do corpo do médium, né? Então ele era médium sonambúlico. Então, além da incorporação, existiam outros eventos mais voltados à mediunidade que a gente vai colocar um pouquinho aqui. Durante as cirurgias, existia uma oração que era feita, né, no plano espiritual, claro que o Arigó também fazia, e isso também emanava certos fluidos do próprio corpo do médium que ajudava, né, vamos dizer assim, na purificação do ambiente. Mas na entrevista no livro, o Herculano relata que o espírito, o Dr. Fritz, falou para ele que no momento da cirurgia, quem faz a oração no plano espiritual é o Frei Fabiano de Cristo. Frei Fabiano de Cristo foi um frei que nasceu em Portugal e ainda na infância se mudou para Minas. Fez muito trabalho de caridade no estado de Minas, mas faleceu no Rio de Janeiro. Então é esse frei que faz uma oração e diz que nesse momento da oração, uma luz verde ela irradia no ambiente e isso é que causa a anestesia dos pacientes e a asepsia do local. Por isso que as cirurgias elas não ficavam infectadas e os pacientes não sentiam dores. Quando você vê vídeos na internet ou fotos mesmo, as pessoas estão tranquilas, como se estivessem numa rede dormindo, assim, deitado, e o Arigó manuseando no olho do paciente. Então, a gente nem consegue imaginar isso. É difícil de imaginar um procedimento cirúrgico onde você se deixa assim, para o médico sem nem você colocar a mão para poder se proteger, é um instinto nosso, né? Então, Fritz relata, inclusive, que no momento que ele pediu mais luz verde no ambiente, a luz foi imensa, foi tamanha, que alguns pacientes caíram em catalepsia. Isso aconteceu por uma vez, né? Catalepsia é aquele fenômeno que ocorre no desdobramento do espírito. E, né, logo depois todos retornaram, não houve, claro, problema nenhum. E, enfim, né? Mas aí a gente vê o poder da concentração da oração. A gente está falando do nível espiritual, mas imagina o poder da nossa oração. Quando a gente ora com amor, com fé, com fervor, o que a gente não consegue transformar em nossa volta? O que é a câmara de paz? Que nós oramos antes, estamos todos abertos a receber os melhores fluidos naquela sala. Aqui nesse momento, nós fizemos uma oração inicial. A gente está falando do amor. Será que não tem espíritos aqui que estão conectados conosco? Né? Como será que está essa energia aqui? Né? Bom, médiuns de efeito físico. Ocorria a retenção do fluxo sanguíneo e o desligamento das aderências internas. Um câncer, ele é uma bola, uma massa, que ela não é uma massa fixa, isolada no local. Existem ramificações. Como é que pode ele colocar uma faca em um diâmetro consideravelmente pequeno e retirar uma massa sem causar lesão ou dano nos tecidos em volta, né? Porque existem as ramificações. Então, obviamente, existe um desligamento das aderências internas, o que facilita na hora do corte a retirada desse tumor. Né? Então, aqui a gente vê o lipoma do Dr. Puharich. Esses dois são cientistas norte-americanos. Então, ele mostra, né, o curativo no braço. E no livro conta, eu não vou detalhar aqui como foi que foi feita a cirurgia, mas conta como foi. Foi de um momento para outro.
Arigó falou assim, ó, você está com uma situação aqui, você tem aí, e na brincadeira mesmo, ele disse assim, ó, me dá aí que a gente vai fazer isso agora. E você pode observar que o rosto dele, ele está assustado, porque foi de repente. Ele não está, os dois não estão sorrindo para a foto, né? Bom, ocorria também a materialização de objetos, de líquidos de efeito atenuante e curativo. Aconteceu, inclusive, com o próprio médium Chico Xavier. Chico visitou Zé Arigó e ele falou, né, do problema do olho do Chico. E aí Chico, muito humilde, como a gente sabe que é, disse, não, meu amigo, deixa isso aqui, porque isso aqui é karma. Se você me curar aqui, eu vou voltar com essa mesma problemática. Então me deixa assim mesmo. E ele propôs que atenuasse, né, as dores do olho. Então, Arigó, né, incorporado, claro, ele pegou um chumaço de algodão, suspendeu o braço, o algodão seco. E quando desceu, estava com líquido no algodão. E isso foi passado no olho do Chico e aliviou as dores. Né? Aqui a gente vê fotos de Valdo Vieira e Chico Xavier junto com a Arigó. Valdo Vieira, ele era também médium, trabalhava com Chico, vários livros, né, de André Luiz, foram feitos em parceria com Chico Xavier. E embaixo temos uma outra foto, que é o de Valdo Franco com o Arigó. Bom, mediunidade de xenoglossia, que é aquela da falar um outro idioma desconhecido pelo médium. Ele falava em alemão. Pessoas visitavam lá da Alemanha, né, e falavam com o Dr. Fries, com o médium, e ele respondia. Né? A telediagnose. Telediagnose. Existiam pessoas que iam lá procurar o Dr. Fritz para curar pacientes que estavam em casa ou em outra cidade. E ele dizia o que, é que o paciente tinha. Às vezes falava assim, olha, só uma dieta ali vai curar. Manda seguir a dieta. Ou então ele via. Então a gente, é claro, é óbvio, né, que dali onde ele estava, através da telediagnose, ele ia lá e via o que o paciente tinha e recomendava ou o remédio ou mesmo as orientações. A telecinesia, que é a operação mesmo fora, né, à distância. O médium aqui, e ele realizava a cirurgia fora também, no local onde o paciente estava. E médium receitista, que é a psicografia. Né? Ele recebia a intuição, ele escrevia, na verdade, a pressão médica e dava ao paciente. Bom, assim como todos nós, né, Arigó também teve o momento de testemunhar a fé. Né? Veja só essa manchete, né? Que bonito. Cerca de 2 milhões de enfermos já foram atendidos por Arigó. É uma mensagem belíssima. Mas isso aí foi um dos fundamentos da condenação que levou Arigó para a prisão. Como é que você pode levar alguém para a prisão com um comentário belíssimo desse, até contraditório, né? Mas isso aí foi a Associação Médica da época colocou, né, uma queixa, né, na justiça contra Arigó porque o exercício ilegal da medicina. Então aqui a gente vê uma foto de Arigó atrás das grades. E, na verdade, só para a gente... Nossa, passou rápido. O que é que acontece? Arigó ele foi preso 2 vezes. Na verdade, ele foi deixa eu ver qual foi a data para eu não errar. Ele foi a primeira vez em 58, mas antes mesmo de chegar preso, o presidente Juscelino Kubitschek o indultou. Não, perdão, o indulto é o perdão das ofensas, né? Então ele foi liberado e ele voltou a atuar, né, nas cirurgias. Um tempo depois, em 64, a Associação Médica apresentou outra queixa e aí ele foi preso. Só que desta vez, a Arigó disse, não, eu não quero o indulto. Porque na época que a Arigó aceitou, ele não sabia o que era o indulto. Mas quando ele percebeu que era o perdão de uma ofensa, ele sabe que ele não ofendeu ninguém. Então, assim, por que você perdoá-lo de uma coisa que eu não cometi? Então, ele preferiu ir para a cadeia. Então, ele foi para a prisão e ele ficou por... Na verdade, ele foi condenado a 1 ano e 4 meses, mas ele só ficou 7 meses, porque o advogado de Arigó conseguiu a anulação da causa. Mas ele sofreu muito na cadeia. Bom, aqui eu trouxe uma imagem que é para a gente fazer uma reflexão sobre um passado, né? Os primeiros cristãos, eles foram, na verdade, o testemunho de fé foi a morte no circo romano, né? A morte na fogueira. Já na atualidade, né, no momento atual, os mártires de hoje, eles são torturados moralmente até a exaustão. Não é mais físico, é mais moral. Né?
Aí eu trago uma reflexão, como é que está o nosso testemunho de fé, né? Nós somos caluniados, cada um de nós somos caluniados, nós somos difamados, somos. Tecem comentários maliciosos e críticas infundadas. Somos isolados muitas vezes. Por quê? Por nos envolvermos em ações de caridade, às vezes acontece. Por frequentarmos um centro religioso, por lermos livros e até mesmo romances espíritas, por optarmos por não beber, por faltarmos a eventos sociais para nos dedicarmos à própria autoiluminação ou ao evangelho no lar. Muitas vezes somos julgados, não somos compreendidos. Eu estou trazendo essa reflexão não é para causar a discórdia entre nós e as pessoas que nos cercam, mas é para trazer um raciocínio, uma reflexão em cima da nossa própria postura, da nossa própria fé, né? A gente tem um livre-arbítrio, assim como os nossos amigos também têm. O mais importante é a gente ter o coração aquecido de que estamos fazendo a coisa certa no nosso caminho. E não bater de frente, não agredir, não brigar, né? Então, renunciar com paz interior e a perseverança no ideal que você segue, que você sabe que é bom para ti, né? Bom, a proteção espiritual. Todo mundo sabe que existe a proteção individual, né? Nós temos os nossos próprios mentores. Diferente não poderia ser no caso de Arigó. Aí vem uma questão interessante. No livro relata que a proteção espiritual da área, né, de lá do centro onde Arigó trabalhava, era feita por 600 pigmeus africanos. Aí, quando eu li isso, eu fiquei super assim, nossa, mas por que pigmeus e por que africanos? Né? Não, não é uma discriminação, mas uma curiosidade. Ou por quê? Nós temos indígenas no Brasil. Nós temos nichos, vários nichos no Brasil que poderiam ser usados para a nossa própria proteção lá mesmo, né? Então, eu fui pesquisar na internet, no próprio Google, as características dos pigmeus. Eu vou ler para vocês, vocês vão compreender plenamente o porquê dos pigmeus. Olha só. Os pigmeus, eles creem na vida além da morte. Eles creem num ser supremo, criador de todas as coisas. Não costumam expressar suas crenças com ritos externos, é algo mais interno, interior. As almas dos bons se convertem em estrelas do firmamento. As almas dos maus são condenadas a vagar eternamente e dão origem às doenças dos humanos. Claro que a gente precisa ter uma compreensão, né? As almas dos maus aqui são os espíritos ignorantes. O que é que acontece quando a gente desencarna, que a gente permanece na ignorância? A gente não permanece na crosta, na superfície da crosta, natural. E esses espíritos que são, né, que estão ainda na ignorância, que se comprazem em fazer o mal, de certa forma causam doenças em nós. Primeiro psicológicas, por conta das obsessões, e depois se transformam em doenças físicas. Então, de certa forma, o raciocínio do pigmeu está alinhado com o que a própria doutrina espírita alinha. As crenças do bem, do mal, de único ser, né, de vida além da morte. E, para mim, o principal disso tudo é por serem criaturas, serem seres ingênuos, puros da natureza. Então, isso envolve, isso abraça a causa de amor e caridade à cura das pessoas, né? Como era a de Arigó. Bom, falando sobre planejamento espiritual, não foi à toa que isso aconteceu lá em Congonhas. A cidade de Congonhas do Campo, ela era muito famosa, né, por conta de certas, como é o nome disso? Estruturas, não, estátuas, em pedra-sabão. Aqui a gente vê uma foto do Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, lá em Congonhas do Campo. E o que acontece? Quem fez essas estátuas de pedra-sabão foi Aleijadinho. Aleijadinho viveu em 1738 até 1814. Aleijadinho, quando desencarnou, que chegou na pátria espiritual, ele percebeu que a obra que ele tinha deixado naquela região atraía por conta da beleza,
mas ele queria algo interno, algo interior, algo da moral, que conecta ao divino. Então foi o que Aleijadinho fez. Ele contratou, não, ele reuniu equipes médicas diversas que queriam trabalhar na causa do Cristo. Né? Então, o Aleijadinho, junto com esses médicos, ele atenderam o povo através da mediunidade em nome do Cristo. E o próprio Aleijadinho, em contato com Fritz, sabendo da história do próprio Fritz, do espírito, encarregou o espírito de preparar o médium, que Arigó ele ficou sendo observado por Fritz por 15 anos. Não somente observado, mas sim mantendo aquela troca fluídica que favoreceria a mediunidade, né, no futuro. Então, aqui a gente percebe que existiu um planejamento espiritual, sempre existe um planejamento espiritual, assim como cada um de nós, a gente tem um planejamento reencarnatório. A gente tem algo a fazer aqui. Né? E o que é que a gente tem a fazer aqui? Amar o nosso próximo, acolher a nossa família. Né? Muitas vezes, os nossos, como é que se chama? Os inimigos do passado estão encarnados na nossa família. E eles vieram para a gente acolher, para a gente abraçar, para a gente educar, para a gente amar. Né? É perdoar as ofensas. Bom, esse é o meu último slide. O que foi então que Arigó nos deixou para nós? Num resumo, os caracteres do homem de bem. Fora da caridade não há salvação. A natureza espiritual do homem, que é a conexão que nós temos com os nossos queridos mentores. A mediunidade equilibrada, né? A proteção espiritual, o poder da prece, o testemunho de fé, a fé inabalável. Todos nós passamos por dificuldades, por problemas, e não é por isso que a gente vai desistir. Né? A gente é guiado pelo Ser Supremo. E o planejamento espiritual, a gente está aqui por uma causa, desenvolver, nos amarmos, ajudar os outros. Né? E é basicamente isso, meus irmãos. Aqui a gente encerra, né, a exposição de hoje e vamos iniciar então o passe. Então, acalmamos os corações, sentindo essa luz que desce da espiritualidade, nos envolver. Vamos nos colocar em posição de doação para o momento do passe. Os amigos espirituais sabem das nossas necessidades, do que a gente precisa. Vamos emanar amor, equilíbrio, paz interior. Amado Mestre, é com muito amor que nós nos encontramos aqui reunidos nesse dia de hoje. Que possamos, Senhor, a cada dia ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que possamos levar a paz a todos à nossa volta, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. Sentindo essa atmosfera fluídica de paz, nos concentrando, vamos nos preparando para entrar na sala de paz. Receber as belas energias que vêm dos benfeitores, da água fluidificada, que essa paz interior permaneça dentro de nós. Ao pessoal de casa, receba as nossas belas energias, a espiritualidade amiga, nos envolva em muita paz, em acolhimento, em amor. Com os nossos corações imersos em muita calma, tranquilidade, nós encerramos essa oração nesse momento e aguardamos em silêncio para o momento da entrega na sala de paz.
Assim seja, Senhor.